Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa série Domine a Bancada. E o tema de hoje é aonde o erro realmente nasce dentro de um laboratório. Agora me responda com sinceridade. Você já fez uma análise inteira, conferiu o cálculo, conferiu o método, conferiu os reagentes e mesmo assim o resultado ele não fechou? Se isso já aconteceu com você, então essa aula foi feita exatamente para você, porque dentro do laboratório existe uma situação que ela é muito comum. A gente revisa cálculo, revisa a solução, revisa os métodos, mas quase nunca a gente para se perguntar: será que o erro ele começou antes da análise? Porque no laboratório, a maioria dos erros, eles não nascem aonde a gente procura. Eles nascem em etapas silenciosas da rotina, em detalhes da bancadas que passam despercebidos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Karen Feitosa, tecnóloga em alimentos, e eu atuo há 15 anos em laboratório de análise físico-química. E aqui eu te ensino a trabalhar com exatidão, precisão e confiança na bancada. E ao longo dessa minha trajetória, uma coisa ela ficou muito clara para mim. A maioria dos erros laboratoriais, eles não nascem nas técnicas complexas. Eles nascem em pequenos pontos da rotina que quase ninguém questiona. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes de continuar, deixa eu te explicar logo para quem é essa aula. Ela é para pessoas que trabalham ou está começando a trabalhar em laboratório e quer entender o que realmente acontece por trás de seus resultados. Ela também é para quem já passou pela situação de fazer uma análise inteira e o resultado simplesmente não fechar, sem entender exatamente aonde foi que esse problema começou. É para quem quer ganhar mais segurança na bancada, entender melhor os detalhes da rotina e desenvolver um olhar mais crítico dentro do laboratório. Se você quer evoluir tecnicamente, ter mais confiança nas suas análises e parar de depender apenas da tentativa e erro, então essa aula ela é para você. Quando falamos em erro dentro de um laboratório, quase sempre a primeira coisa que vem à mente foi um erro humano, ou então a análise deu errado porque alguém fez alguma coisa errada. Mas a realidade dentro de um laboratório, ela é um pouco diferente disso. Na maioria das vezes, o erro não nasce na hora da análise. Ela nasce muito antes disso. E hoje eu quero mostrar para vocês os 3 lugares onde os erros realmente começam dentro de um laboratório. Porque quando nós passamos a entender isso, passamos também a enxergar a bancada de uma forma completamente diferente. Então, vamos começar pelo primeiro lugar aonde os erros normalmente nascem. Primeiro ponto: o erro nasce antes da bancada. Muitas pessoas acreditam que o erro ele acontece na hora da titulação, na hora da leitura do equipamento ou na hora de fazer análise. Mas em muitos casos, o erro ele já começou na preparação do experimento. Solução mal preparada é um dos erros mais comuns e que quase ninguém desconfia. Ao preparar uma solução, eu tenho que ter um controle de tudo. Eu tenho que ter o controle do meu reagente. Quando a gente se fala em reagente, nós temos 2 tipos de reagente, os mais comuns, tá? Nós temos reagente de padrão primário e reagentes de padrão secundário. O que são isso? Qual a diferença entre eles? Um reagente de padrão primário, por exemplo, ele tem um peso molecular bem mais elevado do que um padrão secundário. O padrão secundário, o peso dele já é um pouco mais baixo. Um reagente de padrão primário, ele é um reagente sem sujidade. Já o padrão secundário é mais comum se encontrar sujidades nele, o que altera o volume na hora da pesagem. Um padrão primário também, ele não é um reagente higroscópico, ou seja, ele não absorve água. Já alguns reagentes de padrão secundário, como hidróxido de sódio, por exemplo, ele é altamente higroscópico, então ele absorve muita água. Tudo isso interfere na minha pesagem. Se eu vou fazer uma pesagem de um hidróxido de sódio, por exemplo, e ele absorve umidade, ele absorve água, o meu peso ele não vai estar exatamente correto. Então, quando eu fizer a diluição desse meu reagente e preparar essa solução, ao final, ela não vai estar na concentração correta que era para estar. Por quê? O hidróxido de sódio, ele contém as sujidades, ele é higroscópico, o peso molecular dele é baixo
Então, ele não me dá uma concentração real exata. Então, para isso, eu tenho que fazer uma padronização dessa solução usando um reagente de padrão primário. Mas aqui vocês entendem o maior erro da preparação da solução, na própria pesagem. Se não tiver esse cuidado de ver o padrão desse reagente, né, de ver quais são os problemas que ele tem, como a questão das sujidades, eu vou ter uma solução mal preparada. Então, a preparação dessas soluções é um dos erros mais comuns que acontece e quase ninguém para perceber. Faz a pesagem, prepara a solução em um balão e já usa, mas sem conferir se a concentração dela realmente está correta. E se essa concentração ela está errada, o resultado final da minha análise, mesmo que eu siga o protocolo completamente correto, ao final a minha análise vai dar um valor errado porque a concentração da minha solução está errada. Então, se eu fiz uma análise e o meu resultado ele deu inconsistente, vale olhar também para a preparação da solução. Um outro ponto é a lavagem e o armazenamento das vidrarias. No nosso vídeo anterior, eu falei para vocês sobre os 5 erros na lavagem das vidrarias. A gente aprendeu que vidrarias não se lava tudo igual, que vidraria não se seca com papel, com pano, com nada. Vidraria ela se seca na estufa, quando é permitido, ou na bancada, sem levar poeira, também quando recomendado. Então, se eu não faço a lavagem correta das minhas vidrarias, eu não faço o enxágue correto, eu não uso as coisas corretas para fazer a lavagem dessa vidraria, eu vou ter, ao final, uma vidraria com resquícios de análise anterior, resquícios de gordura, de reagente, e vai interferir na minha análise. Mas se eu fiz a lavagem correta e armazenei ela em qualquer local, deixei ela em cima da bancada uns 3 dias e isso leva poeira, vai contaminar a minha análise com poeira, que, consequentemente, vai dar erro no meu resultado final. Então, um outro ponto crucial na preparação das análises é verificar a vidraria, se ela foi lavada corretamente, se ela foi secada corretamente e se estava armazenada corretamente. Um outro erro é o erro na leitura do método. Muitas vezes a gente pega os manuais onde eles contêm os métodos da análise e às vezes eles são bem complexos. E a gente tem que ter discernimento para ler, entender e compreender aquele método. Ficou alguma dúvida? Pergunta. Ler o método e interpretar de toda forma, sem ser da forma correta, vai me dar erro no final da minha análise. Então, teve dúvida no método? Pergunta. Tenta interpretar ao máximo possível e entender o que acontece em cada ponto. Tentar seguir o método da forma mais precisa possível. Se o método ele pede que se use uma pipeta volumétrica, você vai usar uma pipeta volumétrica. Não adianta querer inventar moda no método para depois ter um resultado errado. Então, o método ele tem que ser lido corretamente, interpretado e executado corretamente. Por isso, um bom analista nunca começa a sua análise só pela análise. Ele começa pela pergunta. A minha preparação da bancada, ela está correta? Um outro ponto são as vidrarias volumétricas. As vidrarias volumétricas, elas foram criadas justamente para garantir precisão, mas quando ela é usada de forma errada, ela deixa de ser uma ferramenta de precisão. E quando falamos em vidrarias volumétricas, não estamos falando apenas das volumétricas de traço único, como, por exemplo, o balão e a pipeta volumétrica. Estamos falando também das graduadas, usadas para medição, como as buretas, pipetas graduadas e provetas. Alguns erros comuns nas vidrarias, como, por exemplo, a pipeta. Aqui eu tenho uma pipeta volumétrica. Nós temos as pipetas volumétricas, as pipetas graduadas, que existem diferenças significativas entre elas. Ambas são de precisão, mas existem as suas diferenças. A pipeta volumétrica, ela mede um único volume. A graduada, ela mede mais volumes. Isso deixa ela um pouco menos precisa do que a volumétrica, tá? Um erro muito comum ao uso das vidrarias. Pipetar rápido demais e não esperar o escoamento da pipeta. As pipetas, elas são calibradas para o escoamento delas ser por gravidade.
Só que é um pipetador que ele é muito comum no laboratório. E um erro muito comum que eu vejo ao usar o pipetador. O aluno acopla o pipetador na pipeta e aí ele faz a medição corretamente. Esse embolo é justamente para fazer a sucção do líquido. Mas para eu despejar esse líquido, eu preciso que a gravidade ele faça esse escoamento. Eu não posso acelerar esse tempo. Ele existe essa função aqui, onde eu vou apertar e o meu líquido ele vai escorrer pela gravidade, no seu tempo correto. Mas o que é que muita gente faz? Aperta o embolo. Quando eu faço isso, eu acelero esse tempo de escoamento e isso acaba me ocasionando um erro. O líquido ele não é escorrido corretamente. Não sei se vocês já perceberam, mas ao final do escoamento sempre fica um pouquinho de líquido na ponta da pipeta. Você sabia que esse pouquinho de líquido que fica na ponta da pipeta, ele não é para ser colocado dentro da sua análise? Esse pouquinho de líquido, ele é justamente da calibração da pipeta. Então, quando eu só aperto o embolo de uma vez, até esse pouquinho de líquido que era para ficar, ele vai junto com o restante do líquido, que acaba indo mais do que o necessário. A pipeta, essa daqui, por exemplo, ela é de 10 ml. Ela vai 10 ml já contando com o pouquinho que fica nessa ponta. Na hora que esse pontinho cai, então ela vai um pouquinho mais de 10 ml. Então, pipetar rápido demais é um dos maiores erros com as vidrarias. Um outro erro é não respeitar a calibração da vidraria. As vidrarias, elas são calibradas como TD e como TC. O que é TD e o que é TC? TD são vidrarias calibradas para entregar volume. TC são vidrarias calibradas para conter volumes. Um exemplo de vidraria TD é a pipeta, tá? A pipeta ela é calibrada para me entregar volumes. Se eu meço 10 ml na pipeta, quando eu escoar, eu vou ter lá no meu recipiente, onde eu recebi, os 10 ml que a pipeta me entregou. Ela foi calibrada para me entregar 10 ml. Isso também acontece com a bureta. A bureta também ela é uma vidraria calibrada para entregar volumes. Já vidrarias calibradas para conter volumes. Proveta. E a proveta, ela acaba confundindo muitas pessoas. Muita gente na análise precisa medir, por exemplo, 40 ml de água. Aí usa a proveta para fazer essa medição. A proveta, ela é uma vidraria calibrada para conter o volume. Quando eu meço 40 ml na minha proveta, certamente eu vou ter 40 ml. Mas quando eu transferir para um outro recipiente, concorda comigo que não vai os 40%? Vai ficar restos de água nas paredes da proveta. A proveta, ela não foi calibrada para entregar volumes, mas sim para conter. Então, Karine, se eu preciso usar 40 ml de água, eu vou ter que usar uma pipeta? Vai ter que usar uma pipeta. Se você quer precisão na sua análise, você tem que usar a pipeta, que ela é uma vidraria calibrada para entregar. A proveta, ela é só para conter, assim como também o balão volumétrico. O balão volumétrico também ela é uma vidraria para conter volumes. Temos aqui um balão volumétrico de 50 ml. Eu preciso de 50 ml de uma solução, vou preparar no balão de 50 ml e vou colocar lá na minha análise. Vai os 50 ml completo? Não vai. Vai ficar resquícios nas paredes do balão e vai menos para a minha análise. Então, se eu preciso de 50 ml, eu faço um pouco mais, vou usar uma pipeta que é calibrada para me entregar esse volume e vou tirar os 50 ml que eu preciso para realizar a minha análise. Um outro erro também que ninguém se atenta, ainda falando sobre a calibração das vidrarias, é a temperatura. As vidrarias, como eu falei, que são calibradas em TC e TD, elas são calibradas para serem usadas a uma temperatura de aproximadamente 20 graus Celsius, podendo variar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas a temperatura de referência é 20 graus Celsius. Quando eu uso uma temperatura maior ou menor do que isso, eu vou ter erro na minha análise. A temperatura, ela influencia nas moléculas. Podem deixar elas mais espaçadas ou mais juntinhas, que isso vai me dar erro. Então, quando eu vou fazer uma leitura no meu laboratório, uma medição no meu laboratório, eu tenho que me atentar
a temperatura. Se a temperatura ela estiver muito alta, eu tenho que esperar essa temperatura baixar e ficar ali próximo aos 20 graus para eu poder fazer a minha medição. Seja uma medição numa vidraria, ou seja também uma leitura no equipamento. Equipamentos, eles também funcionam com essa referência de temperatura, na casa dos 20 graus, tá? Então, se atentem à temperatura toda vez que vocês forem fazer uma análise. A temperatura, ela é um erro que influencia muito e ninguém percebe. Ninguém para prestar atenção na temperatura. Aí, às vezes, não entende o porquê que a temperatura, que o final da análise deu errado, porque ninguém se atentou à temperatura. Um outro erro também comum no laboratório é a leitura incorreta do menisco. Todas as vidrarias, né, as graduadas e volumétricas, elas têm a marca do menisco. Se eu faço a leitura desse menisco incorreta, eu vou ter um resultado também incorreto. Eu nunca posso ler de cima, de baixo, eu tenho que sempre prestar atenção para ler na altura dos olhos. A leitura do menisco, ela tem que ser feita sempre à altura dos olhos, tá? Quando essa leitura ela é feita de toda forma, né, acaba me dando resultados incorretos ao final da análise. Quando a gente tem muitas análises para fazer, por exemplo, no laboratório, e a gente precisa pipetar muitas vezes, né, a gente acaba fazendo leituras incorretas do menisco, porque a gente vai ali no automático, vai só pipetando, pipetando, e quando se dá conta, a gente já está fazendo essa leitura do menisco olhando de cima. E aí eu vou ter valores incorretos ao final da minha análise. Um outro erro também é trocar vidrarias volumétricas por vidrarias graduadas. Como eu falei, nós temos a pipeta volumétrica e nós temos também a pipeta graduada. Ambas são precisas, mas a volumétrica ela tem uma precisão maior. Se eu tenho uma análise que me exige alta precisão, eu tenho que usar a vidraria volumétrica. Como, por exemplo, para análises quantitativas. Análises quantitativas, ela me exige uma alta precisão. Então, eu uso a volumétrica. Quando eu vou fazer uma análise qualitativa, que ela não me exige tanta precisão, aí eu posso usar uma pipeta graduada. A vidraria, ela não corrige o analista. Ela amplifica o que ele faz. Pequenos detalhes na bancada podem alterar completamente o resultado. Vamos agora para o nosso terceiro ponto. O erro nasce na pressa. Ele é muito real no laboratório e ele gera identificação. Rotina corrida. É muito comum chegar no laboratório já pensando na hora de ir embora. Então, chega rápido, quer fazer tudo muito rápido para sair cedo. Ou tem muita análise para fazer. Eu tenho um excesso de análise e eu preciso entregar essas análises porque o prazo está me cobrando. Isso faz eu ter também uma rotina corrida. Quando eu tenho excesso de análise com a rotina corrida, eu tenho resultados imprecisos. Automatização sem entendimento é um outro erro também muito grande. Isso acontece quando o analista ele aprende a repetir um procedimento, mas ele não entende o porquê das etapas do método. Lembra que eu falei sobre ler e entender muito bem o método? É exatamente por isso. Eu tenho que ler, interpretar e entender muito bem para evitar que eu só siga aquele método sem saber o porquê está acontecendo. Quando isso acontece, eu sigo o método sempre da mesma forma, mas no dia que algo der errado, eu não vou saber o porquê que deu errado. Eu não vou saber identificar em que ponto do método aquele erro aconteceu, porque eu não sei interpretar ele. Então, tenham bastante atenção ao método. Um outro erro é a execução mecânica. E a execução mecânica, ela acontece quando o analista faz as etapas de forma automática, sem a atenção real do que está acontecendo. Como, por exemplo, como eu falei, a questão da pipeta. Tem várias amostras para pipetar, quer fazer tudo muito rápido, está tudo no automático, vai só pipetando sem conferir o menisco. Como, por exemplo, também, não observar a formação de bolhas na bureta. Já está tão acostumado a usar a bureta para fazer as titulações que nem para mais para olhar se a bureta está com bolhas.
E se tem bolha na bureta, tem resultado final errado. Outro erro, não conferir a dissolução completa. Eu faço uma solução, peso o meu reagente, vou diluir em água, transfiro para o meu balão volumétrico, mas não foi feita a dissolução correta. Então, ficou resquícios do meu reagente lá no becker, que foi onde eu pesei e fiz a dissolução. Ficou o resquício de reagente, então a concentração da minha solução está errada, ou seja, vou ter resultados finais errados. Então, eu preciso também observar se as minhas soluções estão com a dissolução completamente feita. Se eu não faço isso, quais são as consequências? Não conferir o preparo, não observa os detalhes, não percebe inconsistências e o laboratório ele exige técnica, mas além disso, ele também exige presença. Quando a análise ela vira automática demais, a atenção desaparece e é aí que os erros começam. Então, quando pensamos em erro dentro de um laboratório, precisamos mudar um pouco a forma de enxergar. O erro, como eu falei, ele raramente nasce na análise. Ele normalmente nasce nesses 3 pontos que eu falei: na preparação, na técnica da bancada e na pressa da rotina. E quanto mais consciência nós temos desses 3 pontos, mais nos tornamos analistas seguros na bancada. Porque dominar a bancada não é apenas saber fazer uma análise, é saber e entender aonde os erros realmente começam. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa um like. Isso ajudará esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também precisam aprender aonde estão errando. Se inscreve no canal para não perder os próximos episódios na nossa série Domine a Bancada. E me segue também nas redes sociais, porque lá eu compartilho conteúdos práticos todos os dias que vai te ajudar a trabalhar com mais exatidão, precisão e confiança no laboratório. Nos vemos no próximo vídeo.